Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais um vídeo do Curiosidades Inúteis, aquele quadro que a gente trata de todas as curiosidades possíveis sobre um episódio específico, hoje sobre Júbilo, o quarto episódio da quinta temporada que saiu ontem no Globo com 70 curiosidades sobre ele. Sim, tem tudo isso de curiosidade. Já se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque tem coisa de Miraculous quase todo dia, e deixa o like, porque isso sempre me incentiva a trazer mais conteúdo assim pra vocês. Curiosidade 1, começando bem, vamos falar dos poucos erros que teve no episódio Júbilo. Poucos mesmo, tá? Pra Miraculous, isso é pouco. Depois da Daisy voltar para sua cela, vemos de fundo outros Kwamis, inclusive a Ziggy, que está com a logo da cela errada. Aquela é a do cachorro, não a da cabra. Curiosidade 2, o bairro chinês introduzido nesse episódio vai reaparecer futuramente na temporada e realmente existe na vida real. É o bairro asiático na parte sul de Paris, no distrito 13, na Avenue d'Ivry, que por foto vemos as mesmas lojinhas que tem nessa parte. Foi totalmente inspirado em coisas reais de Paris, como basicamente tudo da série. Curiosidade 3, Marinette passou a dirigir sua scooter, que ganhou de presente de aniversário adiantado em Família Querida na quarta temporada, sendo a primeira vez que vemos ela motorizada. Curiosidade 4, a Tic pergunta bem no começo do episódio se aquele é o Adrian modelando, mesmo depois da Marinette ajudar ele a parar, porque isso é uma pergunta que é para ser respondida para as crianças que assistem a série para entenderem que aquilo não é o Adrian, e sim pura computação gráfica. Curiosidade 5, ao que tudo indica, Jacqueline é pelo menos um ano mais velha que a Marinette, por ela dizer que queria ter reprovado para poder conhecer o Adrian e estudar na mesma sala que ele e que a Marinette. Ela mudou de escola por motivos desconhecidos. Curiosidade 6, além de ter entre 15 e 16 anos, Jacqueline é campeã de ginástica olímpica já há 3 anos seguidos, também pratica taekwondo e já trabalha regularmente na loja da mãe atendendo os clientes e cuidando do que precisam. Curiosidade 7, a Alliance do Gabriel também puxou ainda mais informações sobre Jacqueline, como o apartamento dela na Torre Helsinki, no distrito 13 de Paris, que é onde fica o bairro asiático, e sua escola, que é a Claude Monet, nome em homenagem ao pintor francês impressionista de mesmo nome. Curiosidade 8, você pode configurar a sua Alliance para fazer basicamente tudo o que você quiser. Se eu tivesse uma, por exemplo, eu poderia configurar várias coisas do canal e colocar alarmes em relação a ele. A Jacqueline usa para ser basicamente o computador da loja e ajudar ela com todo o estoque e afins, e Gabriel usa para detectar qualquer coisa suspeita em outras alliances que possa ser Ladybug e Cat Noir. Curiosidade 9, o primeiro nome do diretor Damoclé acabou sendo revelado por causa da sua Alliance, Denis Damoclé, o que eu admito que eu esperava um nome que remetesse mais um pouco a pessoas mais velhas. Curiosidade 10, é imperativo que nem Adrian nem Marinette usem o Alliance nunca, e se usarem, tem que tirar transformados. Porque se Marinette tivesse ganhado um anel desse antes, sem precisar usar o da Jacqueline, seria este o dia que Monarch teria descoberto sua identidade. Curiosidade 11, um motivo meio polêmico que explicaria o porquê Marinette e Jacqueline são tão parecidas é pelo fato das duas serem asiáticas, e tem aquele preconceito por parte das pessoas do ocidente de que japonês, coreano, taiwanês e asiático no geral é tudo igual. Curiosidade 12, o Coruja estar em ação não é uma surpresa porque desde a segunda temporada ele é bem presente. Aparece no Dia dos Heróis, no filme de Miraculous Nova York e recentemente em Multiplicação aparecendo. Ver ele pelas ruas é tecnicamente algo bem comum. Curiosidade 13, a desculpa que Marinette deu para ir lá falar com a Jacqueline é que ia comprar as tintas da sua mãe para a aula de pintura oriental dela. Algo que foi introduzido no final da quarta temporada no episódio Chilling. Curiosidade 14, como qualquer pessoa sensata, Jacqueline não suportava a Chloe quando estudava no François Dupont, e antes de sair e se afastarem por motivos da vida, ela e Marinette deveriam ser melhores amigas e Jacqueline devia ser a Alia do passado. Curiosidade 15, a doutora Engine Tioxine do Boquai é uma cientista brilhante, mas que só causa desastre. Ela teve aquele problema com os dinossauros em Lastimador e agora com dinossauros voadores. Daqui a pouco o diploma dela de genética vai ser cassado por ameaçar a segurança pública tantas vezes. Curiosidade 16, nas placas em chinês da loja da Jacqueline, os ideogramas de cima, Michu, realmente significam arte, como tem do lado, e o ideograma de baixo, Wei, significa várias coisas como pintura, decorações e estampas. Curiosidade 17, diz Marinette que a sua mãe usa muito as cores vermelho e preto, as cores da Ladybug, só que pelo que a gente viu na aula dela não tinha tanto vermelho nem preto assim, então provavelmente foi só pra soltar em direta. Curiosidade 18, as roupas do Adrian Alliance são que nem os personagens de The Sims que você pode mudar como quiser e até baixar roupinhas novas, é totalmente customizável e só isso já é muito mais do que a Zeg fez pelo jogo de Miraculous. Curiosidade 19, em um bagulho meio bizarro, por um segundo nós vemos que essa personalidade do boneco do Adrian não é de tudo bom. Porque você pode deixá-lo de cueca, Gabriel do céu, teu filho tem 14 anos, pelo amor de Deus. O tanto de gente bizonha e adulta que se aproveitaria disso é algo que eu nem preciso comentar aqui. Pelo amor de Deus, a Alliance solta uma atualização tirando isso. Curiosidade 20, e de última curiosidade nesse tópico, uma das roupas que Adrian tem é a de banana, uma referência à fantasia de Senhor Banana, tanto em Caçadora dos Kwamis que ele teve que vestir como em Faminto, ambos casos para que não tivesse sua identidade descoberta.
Curiosidade 21. Vimos Gabriel trabalhando em algo que não é para um plano maléfico pela primeira vez em muito tempo, porque em multiplicação e destruição era na sua própria roupa e em risco era o plano para tirar Adrian de Paris. O homem não é visto fazendo qualquer trabalho desde, sei lá, a segunda ou a terceira temporada. Curiosidade 22. Aparentemente, Ladybug resolveu toda a questão dos dinossauros voadores sozinha, sem a ajuda do Cat Noir, porque ele estava todo preguiçoso nesse dia e não devia estar assistindo as notícias. Curiosidade 23. O quarto do Adrian está um lixão, provavelmente, muito provavelmente, porque esse é o primeiro episódio que vemos ele em casa depois de tanto tempo sem precisar mais ser modelo. Ou seja, depois da escola, ele tem muito mais tempo livre em casa. Por isso estaria essa zona de acidente nuclear. Curiosidade 24. Mais uma vez, Marinette disse sobre o Adrian que a mãe dele desapareceu, coisa que a Nadia Shamaki também disse uma vez na segunda temporada. E isso é ridículo, não da parte delas, e sim dos roteiristas. Adrian sempre encarou a morte da mãe dele como isso, morte. Na terceira temporada também temia que os sintomas da Natalie pudessem levar ao que levou a sua mãe. Fora que o criador já disse que houve um velório pra Emily e tudo mais. Os roteiristas deviam parar de causar essa incoerência. Se não querem falar a palavra morte, falem que ela se foi, como qualquer desenho faz. Curiosidade 25. O nome Jacqueline é uma adaptação do nome francês Soqueline, que nem teve com o nome da Kagami, que virou Kyoka aqui no Brasil, ou Juleika, que vira Juleika. E o nome completo dela é Soqueline Wang, ou Jacqueline Wang, o mesmo sobrenome que o Mestre Fu tinha e o tio da Marinette tem. Curiosidade 26. Se a gente for medir a velocidade média da Marinette ou Ladybug depois da brincadeira jurássica dela que a Alliance registrou, em 15 minutos você percorrer 135 km dá 9 km por minuto. E em km por hora, que é a nossa métrica normal, isso dá 540 km por hora. Para terem uma comparação e noção, o homem mais rápido do mundo chega a 37 km por hora. E um avião voa normalmente na velocidade de 850 km por hora. Não é à toa que a Alliance detectou aquilo, porque não é possível você chegar em 60% da velocidade de um avião se não estiver dentro de um dele. Curiosidade 27. E em mais um erro, os números da Alliance são incoerentes. Adrian Alliance diz que Jacqueline percorreu aquela distância em 15 minutos, mas a Emily Alliance solta para o Gabriel que foi entre as 11h02 e as 11h12 da manhã, ou seja, que foram 10 minutos, não 15. Curiosidade 28. Falando na Emily Alliance, só existem duas formas de o Gabriel ter feito sua falecida esposa ter o próprio modelo 3D. Ou ele pegou o cadáver dela e colocou naquela sala de escândalo onde Adrian e Lila fizeram os deles, ou pediu um favor a Amelie Grant Vanille, que é idêntica à sua falecida irmã gêmea. Curiosidade 29. Adrian parece gostar de jogos vintage, porque o console em que ele joga tem o formato e os detalhes de um GameCube da Nintendo, só que verde, e ele pode jogar com o controle sem fio, não que o pai dele não pudesse providenciar isso. Curiosidade 30. Outro erro do episódio é durante o sonho presenteado da Jacqueline, porque nele, ela de Ladybug tem o cabelo todo preto, tão preto que mal dá pra ver os detalhes dele, sendo que tanto ela quanto Marinette e Ladybug possuem o cabelo azul, não preto. Curiosidade 31. O nome do episódio, Júbilo, até agora é o menos incoerente com o próprio episódio, porque só significa o conceito do Miraculous do Porco, já que Júbilo significa alegria, festa, exaltação e etc. E a gente acabou tendo muita depressão no final. Curiosidade 32. Os tiros de coruja sombria são na forma de um presente rosa, mantendo esse aspecto do poder do presente que vimos na Piguela, mas ele não precisa do pandeiro para ativar o poder. Curiosidade 33. Ladybug dá mais um talismã a Akuma só de lembrancinha, porque não funcionam mais. Contudo, é a primeira vez que a animação dela é tirando ele com um aspecto triste. Curiosidade 34. Cat Noir foi muito incoerente com o uso do seu cataclismo aqui, porque um episódio atrás ele ficou horrorizado que realmente cataclismou uma pessoa sem querer, pra chegar aqui ele querer cataclismar alguém de propósito se não tivesse a interferência da Ladybug. Gatinhos bipolares aqui não. Curiosidade 35. Algo que não é necessariamente um erro, mas é interessante, é que Ladybug não teve nenhum tempo de avisar ao Cat Noir que o Mega Akuma estava na máscara, coisa que ela só sabia pelo que a Jacqueline fez. Foi uma intuição que, pelo uso dele com Miraculous da Cobra, ele não tem. Curiosidade 36. Essa foi a 7ª vez na série toda que tivemos uma cena pós-créditos, sendo a 2ª vez que não tem o Gabriel nela, e a primeira de todas que tem Ladybug ou Cat Noir nela. Curiosidade 37. Jacqueline escolheu uma máscara bem feia para dar ao Dennis, porque tinha umas que ele estava tentando decidir que tinha um bico de uma coruja, mas ela foi e deu aquele troço feio. Curiosidade 38. Falando na feia, quando o Mega Akuma entra na máscara, vemos que agora os objetos akumatizados soltam um choquezinho que nem o próprio Mega Akuma, coisa que não acontecia com os objetos da 4ª temporada, onde as brabuletas tunadas entravam. Curiosidade 39. O nome Coruja Sombria vem de Darker Owl, porque antes ele era o Dark Owl, se bem que na tradução correta mesmo ele deveria se chamar Coruja Sombria já lá atrás e agora se chamaria Coruja Mais Sombria, Coruja Nefasta, Sinistra e etc.
Curiosidade 40, Monark se transformou novamente, e agora ele tem uma trilha sonora diferente da transformação no episódio Destruição. Lá ela era bem mais sombria e assustadora, já que em Júbilo parece só uma reutilização da sua música de transformação como Shadow Moth. Curiosidade 41, na hora que Noru entra no Miraculous da Borboleta, agora podemos ver desenhos de várias borboletinhas roxas meio holográficas que saem da joia. Muito lindo, por sinal. Curiosidade 42, e de última coisa sobre isso, Monark é o terceiro portador a ter uma transformação em 2 episódios seguidos que não seja Ladybug e Cat Noir. A primeira a conseguir esse feito foi Mayura em Ladybug e Caça-Amores na terceira temporada, e a segunda Rena Rouge em Gangue dos Segredos e Sr. Pombo 72. E, ironicamente, Monark conseguiu isso nos episódios 3 e 4 da quinta temporada, e Rena conseguiu nos episódios 3 e 4 da quarta temporada. Curiosidade 43. Tick e Plague são totalmente imunes à Alliance por serem Kwamis e não vistos por tecnologia. Então mesmo que Plague estivesse segurando a aliança com a câmera ligada, ela jamais ia detectar ele. Curiosidade 44. Descobrimos que o poder do presente não só faz com que você possa ver o desejo mais profundo do seu coração, ele te obriga a ver aquilo e ficar vivendo aquilo. Nas vezes que foi usado por Piguela, parecia que você podia ver e ignorar se quisesse, mas o Coruja Sombria provou que é o poder de distração mais útil que existe. Porque você não tem escolha senão cair nele e mesmo com o despertador badalando no seu ouvido, é difícil acordar. Curiosidade 45. O talismã desse episódio tinha sido revelado pelo Lube em agosto durante o Miraculous Day. Eles confirmaram que o relógio da Joaninha no fundo era um spoiler da temporada, ficando provado agora que era um talismã, e um dos poteiros do relógio do Gloob marcava o número do episódio, 4. Curiosidade 46. A logomarca do cartão do sonho do Ladybug e Cat Noir, que tinha o endereço do Monark, tem o Miraculous da Borboleta como logomarca dourada atrás. Curiosidade 47. Ainda no sonho, quando o Monark é derrotado e Ladybug tira o Miraculous da Borboleta dele, não aparece quem é, já que Ladybug e Cat Noir não querem que seja ninguém que eles conhecem porque eles odeiam demais o Monark, que é o pior criminoso de Paris. Curiosidade 48. O endcard do episódio é bem sensitivo por ter a Layla no centro, já que ela não teve relevância nenhuma nele. Só aparecendo como parte da Alliance no final, como já sabíamos que dá pra escolher ela ou Waiter. Curiosidade 49. O sonho da Marinette era ter 3 filhos, Emma, Louis e Hugo. Só que no final do sonho vimos que eles têm 4. Então, ou ela quer ter mais um, ou esse quarto era desejo do Cat Noir. Curiosidade 50. Monark usa o viajar agora para mandar o Megakuma a fim de prever que as pessoas possam escapar ou ver ele chegando, coisa que foi um problema em Zombie Zoo, em Kamaleoa e principalmente em Star Train. Curiosidade 51. Essa foi a segunda vez na série que Marinette recita a famosa frase "uma garota normal com uma vida normal", que ela fala originalmente na abertura. E a primeira vez que ela falou isso foi em Cento e Bolha. Curiosidade 52. Nesse episódio vimos que o poder do porco foi totalmente invertido, porque ele não causa alegria nas pessoas, e sim tristeza ao elas perceberem que não podem viver aquele sonho, o que faz pensar que talvez isso seja sempre o que vai causar nas pessoas, porque nunca o sonho delas é necessariamente realidade. Curiosidade 53. A primeira vez que Ladybug e Cat Noir se juntaram diante da Torre Eiffel foi em Coruja Negra, algo que se repete na cena pós-créditos do episódio em que esse vilão é reacomatizado. Curiosidade 54. Os filhos de Lady Noir geraram muitos memes entre os fãs porque os bonecos são muito feios, sendo comparados a Renesmee de Crepúsculo, um bebê feito com um CGI horrível, ou a própria boneca demoníaca Annabelle. Curiosidade 55. O fato do presente ter criado um sonho conjunto misturou o sonho dos dois. Por isso Ladybug faz piadas, coisa que é sonho do Cat Noir, e o Miraculous da Borboleta volta para a Caixa dos Miraculous, que é um sonho da Ladybug, por exemplo. Curiosidade 56. Falando nele, essa foi a primeira vez em mais de 170 anos que o broche da borboleta enfim retornou ao lugar que pertence, a Caixa Chinesa dos Miraculous. Infelizmente, só acontecendo numa realidade mental. Curiosidade 57. O despertador foi simplesmente o primeiro talismã da história a funcionar sozinho. Ela não teve que descobrir como ele funcionava, nem programar, nem nada. Ele simplesmente já estava lá marcado para tocar enquanto ela estivesse confusa no sonho do presente. Curiosidade 58. E algo bem engraçado no começo do sonho do presente é Ladybug resolvendo a Akuma só jogando o talismã na cara do vilão, coisa que ela realmente poderia fazer. E isso é uma técnica muito comum na Scarlet Lady AU, em que no desespero, Scarlet Lady e Cat Noir só tacam o talismã na cabeça do inimigo. E caso você não conheça essa série, não sabe o que está perdendo. Curiosidade 59. Um erro ou aspecto engraçado da animação é no primeiro presente que o Coruja Sombria tira. Ele simplesmente bate na cara da Jaqueline, aí faz uma curva, dá uma resinha e aí sim estoura mostrando o desejo. Ai, ai. Curiosidade 60. Mesmo sendo um sonho, essa foi a primeira aparição canônica da Lady Dragon e dos Heróis de Paris na série. Eles nunca tinham aparecido de fato na série desde o lançamento dos 2 filmes, mesmo sendo do mesmo universo. Curiosidade 61. E no meio da festança dos heróis, a única portadora de Miraculous que faltou na comemoração foi a Mini Bunnix. Mesmo depois de derrotarem o Monark, não é do coração nem do Ladybug nem do Cat Noir ter a presença da Alex no vosso casamento.
Curiosidade 62. Se uma pessoa tem olhos verdes e vai ter filhos com uma pessoa de olhos azuis, a probabilidade da cor do olho é de 50-50 para cada uma. Só que os 4 filhos de Lady Noir foram amaldiçoados em não ter os olhos verdes do pai. Curiosidade 63. Mesmo sendo rico e ter a comida favorita de cada Kwame no Grimório, Monark é tão ruim para os Kwames que eles são alimentados com ração para hamster ou roedores/ratos no geral e não com a comidinha deles. O cara simplesmente não tem alma. Curiosidade 64, esse foi o terceiro episódio a se passar confirmadamente num sábado. O primeiro foi Regressa na terceira temporada e o segundo Chilling na quarta. Curiosidade 65, Jacqueline foi baseada na Marinette do piloto em anime da série que os fãs batizaram de Bridget, assim como o atual Félix foi baseado no Adrian, original que se chamaria Félix e teria uma personalidade muito diferente. Curiosidade 66, esse foi o segundo beijo consciente com todas as memórias e na linha do tempo atual que Ladybug e Cat Noir deram. Isso só tinha acontecido em Cupido Negro e só porque ela queria quebrar o feitiço. Curiosidade 67. O sorvete do sonho deles é uma mistura simples do sorvete do amor de Adrian e de Marinette, a bola de baixo vermelha do Adrian e a bola de cima verde da Marinette, recebidos em Glaciator. Curiosidade 68. Quando Ladybug começa a se desesperar e tudo fica triste no final do sonho, ouvimos a mesma música de fundo que tem durante a cena do guarda-chuva no dia em que ela começou a gostar do Adrian, só que com o toque triste da situação. Curiosidade 69. Adrian sonha em ter um bigode preto, mesmo ele sendo loiro, então deve ser para combinar com a roupa de Cat Noir, por mais bizarro que seja, para combinar com os filhos dele. E curiosidade 70. Para dizer que os filhinhos bisonhos são obra dos dois, todos os bebês são enrolados numa manta de joaninha e têm orelhas de gatinho preto, que nem essa usuária do Twitter que descobriu que é filha de Ladybug e Cat Noir e nem sabia. E pra esse vídeo é isso, galera. Haja curiosidade. Nem vão se acostumando, porque não vão ser todos que vão ser assim. E nesse sábado, já que Determinação vai estrear sexta de manhã, teremos as curiosidades inúteis desse episódio. Deixe seu like para mais vídeos de curiosidades, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Aqui tem a análise de Júbilo. Comenta o que vocês acharam, alguma curiosidade que eu não tenha falado. E até o próximo vídeo.